Olá, hoje respondendo a inscritos que estão com máquinas muito antigas ou que não tenha essa função na máquina e querem fazer um trabalho colorido. A Joana Ramos, se eu não me engano é o sobrenome, ela me pediu um trabalho fácil, porque ela tem uma máquina bem antiga, uma máquina Lanofix bem antiga e não tem aparelhos, não tem botões que eu mostro aqui. E ela precisa fazer tricô para ganhar a vida. Afinal de contas, fazer tricô também é uma profissão muito honrada. Então, aqui mais uma técnica que pode ser feito não com transportadores, mas manualmente e colorido. Coloquei alguns pontos para a máquina, vou precisar de sobras de fio, uma quantia de fios, numa cor, noutra e noutra. Eu vou fazer com 3. Pode fazer com quantas quiser, desde que elas estejam não na antena, mas no chão. Você vai colocando manualmente para o trabalho. Aqui eu vou selecionar uma agulha, que eu vou usar a linha marrom. Coloco o fio na agulha assim, segurando as duas pontinhas, e puxo essa agulha lá embaixo. Deixo o fio ali. Vou contar 3 agulhas de distância, ergo a próxima, passo o fio verde nela, seguro e puxo a agulha que está com o fio verde lá embaixo. Conto mais 3 para o outro lado. Vou colocar a terceira cor. Cada agulha que eu trabalho com essas cores precisa ter um fio em separado. Não posso fazer uma e depois a outra e a outra. Então, cada corzinha vai ter um cone lá embaixo, uma bolinha lá embaixo, no chão, onde eu vou puxando os fios para cima. Essas 3 agulhas estão lá embaixo, na posição mais baixa que tem. No carro, não mexo em botão algum. Passo 2 carreiras. Vou chamar, segurando as duas pontinhas desse ponto laranjado aqui, seguro as duas, puxo ela para cima, seguro as duas pontinhas, puxo a agulha para cima. Seleciono a agulha do lado. Eu vou fazer uma espécie de zigue-zague. Então, seguro, puxo para cima a agulha do lado, teço e levo lá embaixo. Seguro as duas pontas da linha marrom, puxo, a agulha já vem para a posição de trabalho. Ergo a agulha seguinte, teço e empurro a agulha lá embaixo. Esse trabalho eu já mostrei num vídeo, acho que era uma meia, há muito tempo atrás, fazendo um trabalho com manual, um jacar manual com 2 cores. Era uma meia cinza, se eu não me engano. Mas quem quer, dá uma olhadinha lá na playlist Meias e você consegue enxergar esse trabalho feito lá também. 2 carreiras, chamo a agulha para cima, só puxando o fio um pouquinho, ele já vem o ponto para cima. Como é um zigue-zague, sempre chamo a agulha lateral. E não ficam fios longos por trás, porque eu só estou usando uma agulha.
Fui com uma carreira de zigue-zague para a esquerda. Agora vou começar a voltar. E vou contando quantos pontinhos eu fiz para um lado para ser a mesma quantia para o outro, para esse zigue-zague ficar perfeito. Aí alguém me pergunta, mas só pode ser com uma agulha? Não, podem ser várias. Vamos dar uma distância aqui. Digamos 2 agulhas ao mesmo tempo. Precisa ser em zigue-zague? Não, vamos fazer essa retinha, para cima. Vou dar uma distância de 4 agulhas entre uma e outra. As 2 agulhas que trabalham com o fio colorido ficam lá embaixo. E quando você chama as agulhas para cima, precisa fazer com que os 2 pontos não fiquem espichados, porque se eu deixo ele espichado, ele vai formar uma falha e pode até cair. Então, sempre dou uma puxadinha no fio para que a trama do ponto fique do mesmo tamanho que os outros. Vou fazer uma distância, ao invés de a cada carreira trabalhar com ele colorido, eu vou fazer uma distância de 2 em 2 carreiras. E novamente nas mesmas 2 agulhas. Se fizer sempre na continuação, vai parecer uma lista. Também é uma forma de fazer listado na vertical. Olha, agora preciso subir as agulhas. Então, trago o ponto para cima e dou uma puxadinha a mais, para que os 2 pontos fiquem do mesmo tamanho. Vamos chamar as 2 agulhas marrons. Chamo e dou uma puxadinha. Aqui ela passou. Aqui uma observação também, seria bom manter um padrão, uma forma sempre igual de fazer o desenho. Se eu estou chamando 2 agulhas para cima, sempre enlaço da direita para a esquerda, que facilita a puxar o fio de novo e trazer os pontos para cima. Se eu vou fazendo assim,
uma hora para um lado, outra hora para o outro, no avesso do trabalho, ele fica diferente. Então, você não tem um padrão. E fica diferente também a forma de puxar os pontos para cima. Quando você faz sempre o mesmo padrão, você cria uma sensação para a pessoa que vai comprar a peça, ou que vai vestir a peça, de que aquele trabalho teve profissionalismo. Se você faz hora para um lado, hora para o outro, do jeito que quiser, 2 vezes para um lado, uma para o outro, fica um trabalho assim meio mal feito. Então, é melhor sempre manter um padrão. O fiozinho sempre descendo para o mesmo lado. Se você tem habilidade para um lado, faz sempre ele para aquele lado. Para ele não ficar assim, olha, irregular. Essa forma irregular não fica muito bom, mesmo que seja no avesso. Temos aqui, então, 2 formas de fazer o desenho. Você vai criando em cima do jeito que você quiser. E aqui eu tenho o zigue-zague. Eu achei muito bonito esse trabalho do zigue-zague. E os fios não ficam por trás. Os fios ficam tramados. Eles não ficam prendendo atrás. Então, também ajuda para qualquer tipo de peça, seja ele infantil, seja ele adulto, não incomoda esses fios aqui por trás do desenho. E aqui em carreiras retas. Todos têm o seu charme. Nossa ideia, então, para hoje é fazer uso de linhas. Restinho de linha você consegue já aproveitar fazendo desenhos assim. E ajudar quem está com máquinas mais antigas ou com máquinas que não consigam fazer o jacar. E a pessoa quer fazer, precisa fazer. Então, Joana, eu espero que tenha respondido a tua dúvida. Tenho feito um vídeo que te ajude e também a outros que estão na mesma situação ou mesmo quem queira fazer um trabalho sem fios por trás dessa forma. Bom trabalho!